que o tema, pelo menos que o pastor Fred me passou, foi santificação. E eu queria ler a palavra que está em 1 João 1, no verso 15. E eu quero dizer que o propósito do Senhor para as nossas vidas, a santidade. João, 1 Pedro 1, verso 15, verso 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor começa a nos levar a um tempo, a uma estação, que nós não vamos poder só ficar falando coisas. Nós vamos ter que viver as coisas que a gente fala. O Senhor está nos convocando nesses dias a viver essa palavra. Quando a gente ouve falar em santificação, em santidade, a gente, para chegar na santidade, nós temos que passar em dois processos primeiro. Que eu entendo que o primeiro, quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador, entendemos, recebemos, entendemos o amor dele por nós, e o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, nós decidimos, Senhor, eu quero te receber no meu coração, porque muitas vezes a gente diz que aceita Jesus, mas a palavra, ela contesta isso, porque ela diz que ele nos aceitou primeiro, enquanto nós éramos ainda pecadores. Então nós temos condições de receber Jesus na nossa vida. Então nós declaramos isso, e Romanos vai dizer que nós temos que declarar isso com a nossa boca. E nós declaramos, fizemos aquela oração dizendo que recebemos o Senhor Jesus e tal, e entendemos que o nosso nome a partir dali é escrito no livro da vida. E começa um processo, que o primeiro que nós entendemos é o processo de consagração. Então, quando a gente vai entender o que é consagração, existe um processo de Deus nisso e um processo nosso nisso. Consagração, a palavra ela vem do latim consecrare, que quer dizer inteiramente, e sacer quer dizer santo. Já no Antigo Testamento, no hebraico, ela traz uma ideia de separação. Aí vem a parte de Deus, algo ou alguém separado para o serviço do Senhor. E nesse processo, e acontecia com os profetas, no Antigo Testamento, acontecia esse processo de consagração. Os reis, sacerdotes, profetas eram consagrados ao Senhor. E essa consagração incluía a oração, a imposição de mãos e a unção com óleo. E aí devemos buscar essa consagração como? Com a leitura da palavra, com oração, com jejum. E nós entendemos que jejum não é uma barganha com Deus. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero o meu carro novo. Senhor, eu vou jejuar porque eu quero uma casa nova. Esse jejum, quando ele vem para quebrar, ele vem para quebrar a nossa carne, amados. Para realmente enfraquecer a nossa carne, para que o nosso espírito possa se fortalecer em Deus. E eu entendo que quando nós fazemos isso, nós começamos a estreitar a nossa linha de intimidade e comunhão com o Senhor. As coisas começam a ficar melhor. E nessa semana Deus nos levou a estar fazendo isso. E nós começamos. É difícil? É. Mas nós vamos conseguir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou. Então nós conseguimos a entender que o Senhor nos chamou. E deseja de nós um processo de consagração. É entender que eu não posso viver mais como eu sou. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo. Então eu começo a consagrar a minha vida, a buscar, a entender quem é Deus, a ler a palavra, entender um processo de jejum. Se Jesus fazia isso, ele jejuava, se retirava e ia buscar o Senhor. Por que nós não vamos fazer isso hoje? Ficou só para o Senhor Jesus? Então, quando ele podia dizer aquelas expressões que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por quê? Porque ele tinha comunhão,
um relacionamento com o Pai. E é no meio da consagração que nós começamos a estreitar esse relacionamento. Onde Deus começa a se apresentar para a gente. Nós começamos a conhecer o Senhor. E eu coloquei um pensamento aqui, diz que o Senhor nos escolhe para nos usar como utensílios. E sendo separados para essa finalidade, entramos agora no processo de preparação e aprovação para o seu uso. Então começamos o processo de consagração, porque nós queremos chegar a ser aprovados para o Senhor, para aquilo que Ele nos chamou. Eu não sei para que o Senhor chamou você, mas Deus chamou você. Deus escolheu você. Deus aposta em você. E Deus espera que no meio do processo nós venhamos a chegar ao propósito. Então Ele nos convoca os filhos a se consagrar, a, como diz ali, inteiramente entregar sua vida a Ele. A começar a se colocar debaixo mesmo, se humilhar, se colocar debaixo da mão do Senhor, se humilhar, se colocar aos pés do Senhor, para buscar e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós começamos a buscar isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu disse que eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu não quero mais ter aquela vida religiosa de vir nas quartas, vir ao domingo, sentir somente a presença de Deus. Deus não quer só que você sinta a presença dEle. Deus quer que você viva na presença dEle. Que você viva a presença dEle em você. E isso as pessoas possam notar, porque você vai refletir algo diferente. Porque não vai ser mais aquele crente que anda só com a biblinha debaixo do braço, não. O que vai ser convertido à sua vida, a tristeza vai ser convertida em alegria. Onde você não tinha paz, você vai ter paz, porque você encontrou aquele que consegue dar paz em meio à turbulência. Onde as coisas que parecem que são insolúveis, você vai dizer para elas que não é isso que move você, que motiva você. Não é isso que traz você para a presença de Deus, problemas insolúveis. Mas o que traz você à presença de Deus é você ter a presença dEle em você. E essas coisas vão começar a se tornar pequenas na sua vida. Aí quando começamos a entender o processo de consagração, a ler a palavra, buscar ao Senhor e a entender o que o Senhor tem para a nossa vida, nós entramos num outro processo que é a santificação. Aí vem o Senhor na nossa vida nos santificar. Porque eu já vi muita gente dizer, olha, eu estou me santificando. Eu entendo que eu posso estar me consagrando para o Senhor. Eu não posso me santificar, porque só quem é santo pode santificar alguém. E nessa história, santo é só o Senhor. E quando a Bíblia se refere a santo, ela quer dizer separado para alguma coisa. A palavra santo aqui quer dizer separado, dedicado para aquilo. Então, quando ela nos chama de santo, ela quer dizer, olha, você tem que ser diferente, viu? Você tem que andar diferente. Você tem que respirar diferente. Porque você é utensílio daquele que é o Criador. Você está separado para uso dele. Então você não pode mais andar da mesma maneira que você anda. Então você não pode mais pensar as mesmas coisas que você pensa. Você é utensílio dele. Ele separou, escolheu você para usar você. E Ele não vai poder usar você enquanto alguns processos e algumas coisas na nossa vida não forem quebradas. Quando eu diminuo, Ele aumenta. Isso é um processo. Quando eu entendo que eu tenho que diminuir, o Senhor começa a crescer em mim. E aí, a santificação, ela quer dizer agiasmos, que quer dizer consagração, purificação, santificação de coração e vida. E na consagração e santificação, elas são sinônimos. Porque uma coisa vem da outra, mas a consagração é um processo nosso e de Deus, e a santificação é um processo de Deus em nós. Então, para tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado, aí vem a palavra santo. É a diferença, é a separação. E no fim dos termos, a comunhão com Deus e servir com alegria. Aí vem o processo do trabalhar de Deus em nós. Só Ele pode, pelo seu Espírito. E Ele age nos conduzindo ao seu propósito, que é fazer-nos viver uma vida de santidade. Então, quando nós nos consagramos,
entendemos que temos que nos dedicar ao Senhor, à leitura da palavra, a orar, a buscar Deus intensamente, nós entramos num processo em Deus de santificação. Deus começa a nos preparar. E uma barreira que nos impede de viver esses processos é o pecado. Porque se a gente for ler em Isaías 59, verso 2, vai dizer que os pecados fazem divisão entre Deus e o homem. Que a mão dele não está estendida e tal, mas os nossos pecados, isso faz com que nós não alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós entendemos que temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados. E arrependimento é não voltar mais a fazer o que nós fazíamos. E quando acontece isso, de não nos arrependermos, o nome disso é remorso. Nós não podemos ter remorso, nós temos que nos arrepender. O remorso da dor de consciência. E eu começo a chorar porque eu estou com remorso das coisas que eu fiz. Agora, quando eu me arrependo, arrependimento ele vai te dar uma mudança de mente. E a mudança de mente vai gerar em você uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude em você vai gerar uma mudança de hábito. Isso vai gerar transformação na nossa vida. É isso que Deus quer nos levar a pensar nesses dias. E é isso que Deus quer nos levar a viver, a transformação. Porque como que eu vou falar que Jesus transforma se a minha esposa não vê isso na minha vida, o meu filho não vê isso? Que autoridade que eu vou ter de dizer que Jesus muda a vida de alguém, se o poder dele, do evangelho, não consegue mudar a minha? Não que Jesus não tenha poder, é porque eu não permito que ele mude. E quando eu, assim, quero fazer, de não permitir que Deus transforme a minha vida, eu me fecho. E eu não consigo desfrutar do Senhor como Ele quer que seja desfrutado. Eu não consigo ter a presença dEle como Ele quer se manifestar. Então a gente vê pessoas tristes, pessoas com depressão, pessoas que não conseguem expressar a vida nem a alegria da salvação, que já é um motivo da gente chegar aqui muito sorridente, porque Deus resolveu mandar o seu Filho para nos salvar. Já é um motivo de nós chegarmos aqui e dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. E o segundo motivo que eu vejo para isso, que o meu nome está escrito no livro da vida. É um motivo de nós chegarmos aqui e adorar o Senhor, por causa de duas coisas que o Senhor fez. É um começo. Então hoje, as pessoas não entendem quem são em Deus. Ou não têm a intimidade de saber quem Deus é para elas. E há algum tempo eu me senti assim, de não saber quem Deus era para mim. Mas não é por culpa de Deus, é porque eu não queria conhecer o Senhor. Deus estava se revelando aqui para mim. Deus a todo momento dizia quem Ele era. Deus a todo momento dizia para mim o que Ele queria que eu fizesse. Mas quando você ouve isso, você tem a opção de dizer sim ou não. E quando eu faço isso, eu me transporto a ser que nem Pedro que negou Jesus. Quando eu digo não para o Senhor. Senhor, eu não quero que Tu mude a minha vida. Nessa área eu não quero que Tu mexa. Assim eu sou e ninguém me muda. Já ouviram essas expressões? Então, a Bíblia nos fala algo referente a isso, que aquele que me negar, eu também o negarei diante do Pai. Então essas coisas começam a acontecer, porque no momento que você tem uma contrapartida com a palavra, com a tua ação ela vai te responder como você está. E a pergunta do Espírito hoje é: como nós estamos? Onde nós estamos e para onde nós estamos querendo ir? Porque se você conversar com um judeu e dizer para ele: tudo bem, a expressão com eles é: de onde você vem, para onde você vai? Porque você está saindo de lugar e tem um propósito para ir para outro. Então, se você pegar as expressões, eu estou vindo da Judéia, mas estou indo para tal lugar. Então, essas são expressões, são de não viver parado, mas viver no propósito de Deus, de estar caminhando, de não viver estagnado numa situação, mas andando. E é isso que o Senhor nos chama, o Senhor quer nos ver assim, andando, não parados numa vida espiritual, travados, anestesiados, amordaçados. Eu quero dizer, se existe alguém aqui nessa noite,
o Senhor Jesus vai libertar você nessa noite. A verdade está sendo falada nessa noite. E a Bíblia diz que a verdade liberta. E a verdade é Jesus. Creia nisso nessa noite. Não saia daqui como você entrou. Ele diz que você tem que deixar o seu fardo diante da cruz. Pare de carregar seu fardo, ele já morreu por você e já fez isso. Então você não precisa ficar mais carregando, mas deixe diante da cruz. Fale com ele nessa noite, que você vai sair daqui mais leve. E aí, João 17 vai dizer que Jesus, quando está orando ali, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus, nessa intercessão, que Jesus foi um intercessor, e a palavra confirma isso em João 17, que ele se ajoelhou e foi buscar, e foi orar por mim e por você, porque ele sabia o que viria. Então ele, no verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí no verso 19, ele continua orando, dizendo: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então aí o Senhor Jesus, expressando a sua vida de santidade, uma vida que não deixou se corromper com os pecados, que ele tinha um propósito, ele tinha que vencer a morte. E somente o preço pago pela morte era a vida de um justo. Por isso que Jesus teve que vir à terra, porque não existia ninguém justo a ponto de morrer para pagar esse preço. E se a gente for ver mais para frente, ele vai dizer que ele resgatou essa cédula de morte. Existia uma promissória escrita com o meu e o seu nome, e onde Satanás dizia: olha, eles estão dispostos a morrer, porque está aqui a promissória. Mas Jesus, quando deu o seu sangue, quando ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue puro, o sangue de um cordeiro, ele resgatou essa promissória. Falou: agora, tu não pode mais pegar eles, porque eles são meus. E aquele que chegar hoje, tu não põe mais a mão nele, porque ele vai ter vida através de mim. Então o Senhor fez algo que eu e você não podia fazer, amado. E ele não fez por pessoas boazinhas, que é muito bom eu fazer algo por alguém bonzinho. É gratificante. É gratificante fazer algo por alguém bom. Mas o Senhor nos chamou para ser santos. É diferente. Ele mandou nós fazer coisas boas para pessoas ruins. Porque ele fez algo bom para pessoas ruins, porque eu sou uma pessoa ruim. Mas eu estou buscando nesses passos a viver uma vida com o Senhor de santidade, a ser transformado. Eu digo: Senhor, eu preciso ser transformado por Ti. Olha, eu preciso. Eu não me conformo mais com esse mundo. E o não me conformar com o mundo não é só não se conformar com a política, se conformar com a fome, com a guerra, não. É não se conformar consigo mesmo. É não se conformar com as suas atitudes que não condizem com a palavra. É você saber que você magoou o Espírito Santo com a sua atitude. É você saber que você deixou o Espírito Santo triste porque ele é uma pessoa. E é uma pessoa, ela tem sentimentos, expressa isso. E quando eu e você, com a minha atitude, eu nego o Senhor, ele se entristece. E eu tenho que ir para os pés de Jesus e me arrepender dessas coisas e pedir: Senhor, me ajuda a caminhar nisso. Eu não sei fazer, Pai. Mas o Senhor deixou um consolador que Ele disse que ia me ensinar, então eu preciso dessa sua ajuda. Enquanto nós não expressamos com palavras, o Senhor não consegue, amados. Ele sabe o que a gente pensa, mas por que Ele quer que a gente expresse? Porque quando a gente libera a palavra, há uma autorização de ação na nossa vida. Nós podemos liberar a palavra para matar alguém, mas quando nós liberamos palavra para trazer vida para alguém, isso vai se cumprir, porque a palavra diz que em parte nós falamos, e em parte nós profetizamos, e o mundo espiritual, aquilo que a gente não vê, ele se move por palavras, se move por aquilo que você fala, por aquilo que você declara de você e dos outros. Então eu aprendi de alguém que disse assim: olha, quando pede para alguém orar por você, você pede para ele orar aquilo que ele quer para ele. Aí complica, né? Irmão, olha por mim, mas ora aquilo que você quer para você, viu? Aí você põe o irmão
Você complica a vida do irmão. Porque ele vai ter que orar como se estivesse orando para ele. E às vezes a gente busca as melhores coisas para nós, né? Aí o Senhor nos chamou a ser santo. Ele mandou a gente não se preocupar com isso. Porque quando a gente se preocupar em buscar as coisas pelos outros, aquilo que a gente vai se preocupar, ele já se preocupou e já alcançou você. E a palavra que foi lida é essa. Que nós devemos nos preocupar primeiramente com o reino. Aí depois ele vai dizer que, olha, você já viu Salomão, em toda a sua glória, se vestir como se veste, tal, o passarinho, tal. Porque, eles fazem a parte deles, eu faço a minha. E existe uma palavra que diz que se preocupa com os meus, que eu se preocupo com os teus. E a gente anda tantas vezes preocupado com tanta coisa, perdendo um tempo de poder estar sentindo a presença do Pai em nós, se preocupando com as coisas do Pai. Jesus se preocupava com as coisas do Pai dele. Jesus veio fazer o trabalho para o Pai dele. E nós estamos fazendo o trabalho para quem? Se nós somos sacados da morte para a vida, para fazer o quê? Só para se preocupar com a gente? Que galardão é que nós vamos querer ter no Senhor se preocupando só conosco? E a gente, quando ouve aquela palavra que diz que Jesus foi preparar um lugar para nós no céu, é lindo, né? Mas Ele vai montar esse lugar com as coisas que você manda para Ele. A sua vida vai mandar material para Jesus preparar a sua casa. E o que material você anda mandando para o Senhor? Talvez chegue lá, tenha 2 pregos. Essa é a tua casa, vai. Você não mandou material nenhum. E qual é o material que eu vou mandar para o Senhor? É viver uma vida de santidade onde expresse a vida dele em nós. Esse é o propósito. Aí quando saímos da santificação, começamos aí Romanos 6,19, vai falar que falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os seus membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça, que leva à santidade. O que ele está querendo dizer? Outrora nós pecávamos com o nosso corpo, fazia tantas coisas que desagradavam ao Senhor. Agora muda essa história. O seu corpo, adore ao Senhor com ele. Que isso vai servir para santificar você com o seu corpo, para gerar algo de Deus na sua vida. Indo mais para frente, Efésios 1:4 vai dizer: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, amados, para sermos santos, para sermos separados, para fazer aquilo que Ele nos designou, para manifestar a vida dele em nós. E quando estamos nesse processo, santos e irrepreensíveis em sua presença. Irrepreensíveis é que não tem nada para dizer de você, nada que vá condenar você, nada que vá desabonar você, você está irrepreensível. Você não tem nada para dizer, não, isso não. Mas quando é que eu vou poder estar assim? Quando eu entender que eu tenho que viver uma vida de santidade. Aí mais para frente a gente vai em 1 Coríntios 1:8. E ele diz que ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês estão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o dia que Jesus vir buscar a sua noiva, Ele vai buscar, eu entendo, pessoas que sejam meio parecidas com Ele, pessoas que tenham as características dele, pessoas que andam nessa terra manifestando uma vida que seja compatível o seu DNA com o DNA do seu pai. E se na nossa vida nós vamos dizer que nós somos filhos de Deus, e a gente sabe que só alcança isso quando recebe Jesus como nosso Salvador e confessa isso, e a Bíblia vai dizer que Ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus após isso, porque antes disso somos criaturas de Deus. Não acontece. Porque nós temos que ser identificados. Nós temos que ser parecidos com Ele. E quando isso não acontece, nós temos que entrar num processo para que isso venha acontecer em nós. Para que isso venha
nós venhamos a enxergar isso em nós. Porque às vezes a gente não enxerga algumas coisas que já foram mudadas na nossa vida. E é tão bom quando a pessoa vem e diz para você, olha, cara, você mudou nisso. Aí você diz, cara, eu nem percebi, velho. Então, as coisas já estão acontecendo e muitas vezes a gente não percebe. Vamos para 1 Tessalonicenses 4:3, que diz que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados e abstenhando-nos da imoralidade sexual, ou em outras versões, a prostituição. Então, o que ele quer? Que nós nos afastamos daquilo que não é de Deus. E a prostituição não só se refere à parte sexual, porque Deus chamava o povo de Israel anteriormente aqueles prostitutos e tal, adúlteros, porque eles estavam com outros deuses. Então eu entendo aqui que tudo que quer nos separar de Deus, tudo que nos leva a pecar contra o Senhor, é tido por essa palavra. Por prostituição. É se vender. É estar do outro lado. 1 Tessalonicenses 4:7, mais para frente. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, nesse processo de Deus na nossa vida, nós começamos a ser transformados, e essas coisas não têm mais que estar impressas mais no nosso corpo. A gente não tem que mais manifestar isso, porque está acontecendo algo em nós. E se isso não está acontecendo na nossa vida, hoje o Espírito Santo nos chama a atenção. Ei, a vida de quem que você está vivendo, a minha ou a sua? Que vida você quer viver? Só a sua e não a minha? Então, nessa semana, o Senhor começou a tratar mesmo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, vai dizer que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar dessas coisas, ou estar purificado dessas coisas, será vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Aí vem aquilo que a gente falou antes, né? Que está nos preparando para sermos aprovados. E aí nós passamos o processo de santificação, onde a palavra começou a falar conosco, a palavra começou a dizer, você tem que ser transformado nisso, você tem que mudar naquilo, você tem que fazer tal coisa. A nossa vida começou a ser transformada. A nossa vida começou a ter um brilho diferente. Nós entramos no estágio da santidade. E 1 Pedro, como a gente leu, ela vai dizer que pelo contrário, né? Segundo o que é santo vos chamou, tornai-vos santos vós também em todo procedimento, porque assim está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E aí eu coloquei um pensamento que santidade é um aspecto referente ao caráter de Deus. Porque Ele é santo, e através do seu Espírito podemos, e do seu Espírito Santo pode ser vivido em nós. Essa santidade, esse aspecto do caráter de Deus de santidade, através do seu Espírito Santo, nós podemos viver isso. Essa santidade em Deus. Porque, onde é que eu estou aqui? Onde podemos chegar à estatura de varão perfeito. Aí ontem eu estava pensando nisso, o Espírito Santo pegou e veio e deu. Olha, aí veio a palavra que nós temos que chegar à estatura de um varão perfeito. Eu comecei a chegar, Senhor, como é que é esse negócio de estatura do varão perfeito? Porque eu sempre ouvi, mas nunca entendi. Ele, filho, a estatura do varão perfeito é um homem e uma mulher que andam em santidade. Porque um varão perfeito andou aqui e ele andou em santidade. E a estatura que nós temos que alcançar não é a estatura de Jesus, do varão perfeito. Então ele disse, filho, se tu viver em santidade, vocês vão poder chegar à estatura de um varão perfeito. E aí Atos 3 vai dizer que, Atos 3:12, diz que, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, homens israelitas,
Porque vos maravilheis disso, ou porque olhais tanto para nós, como se a nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Então ali quando eles curaram esse homem, e as pessoas ficaram admiradas, olha como é que eles conseguem fazer isso. Falou, cara, não olha para a gente não fez nada. Mas aquilo que está refletindo em nós, e andar uma vida com Jesus, isso está gerando essas coisas. Esse poder que talvez vocês estejam vendo em nós, isso vem de uma vida de santidade com Deus. Aí Romanos 1,4 vai dizer que segundo o Espírito de santidade, foi estabelecido o Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos. Então a santidade de Jesus deu o poder dele ser ressuscitado dentre os mortos. Porque só um santo justo podia vencer a morte. Romanos 6,19 vai dizer que vou me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne, pois como puseste os vossos membros, a gente já leu, a serviço da impureza e do mal, para cometer iniquidade, assim pondo agora os seus membros a serviço da justiça para chegar à santidade. Então a gente leu isso numa outra versão antes. 6,22 vai dizer, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Então, quando nós vivermos uma vida de santidade, nós vamos estar qualificados, aprovados a ter a vida eterna quando Jesus vir buscar. Por isso que ele manda a gente se cuidar, para ele não pegar a gente aquele dia, para pegar a gente irrepreensível. O que é isso, irrepreensível? É andando uma vida de santidade. Porque você vai tentando viver isso. O que você vai manifestar? A vida de Jesus. As características da vida de Jesus, as características de Cristo em você. Porque cristãos são pequenos cristos. Pequenos cristos. A palavra cristão vem dizer. Então, o que o Senhor espera? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? É que nós venhamos a chegar a poder andar nessa terra em uma vida de santidade. Uma vida separada, que essas coisas não venham mais a nos contaminar. Os pecados, as coisas desse mundo. Mas nós vamos estar tão ligados com Deus. Nós vamos estar tão... a nossa vida tão entrelaçada com Deus, numa intimidade, uma comunhão, que isso, a nossa carne não vai ter mais vontade disso. Por isso que ele manda a gente se converter numa santidade de corpo, alma e espírito. Tudo inteiramente a ele. Aí não vai ter mais espaço para nada na nossa vida. Aqui em Hebreus 12,14, ele diz que procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Nós queremos ver um dia Jesus na nossa vida, não queremos? Nós não queremos estar aquele dia, a Bíblia diz que vai ter o trono branco, que todo joelho vai se dobrar diante da presença dele. E ali, a Bíblia fala que vai ser posto aquele filme lá e tal. E aí vão abrir aqueles livros e procurar o nome do elemento lá. E aquele que não for achado no livro, a recompensa dele é viver a eternidade longe de Deus. Mas aquele que for achado o seu nome no livro, ele vai ouvir o Senhor falando para ele. Ele vai ouvir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele vai dizer para você, filho, foi difícil, mas tu venceu. Filho, foi complicado tu entender, mas ainda bem que tu entendeu, porque hoje a herança de tu ter entendido as coisas que eu deixei é viver uma eternidade comigo. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus não veio aqui, Jesus não veio aqui morrer para que a gente se perca, não. Ao contrário, Ele veio salvar o que se havia perdido. E quando nós entendemos que a nossa vida vai ter que expressar a morte para ser manifestada a vida, cara, o que é isso que está falando? Que a nossa vida vai ter que ser expressada a morte para viver uma vida, é isso. A nossa vida vai ter que expressar uma morte para nós mesmos. Quando nós entendemos que nós temos que morrer, quando as nossas atitudes, os nossos atos, eles têm que morrer, a gente sabe que em toda morte há vida. Quando Jesus morreu,
nós tivemos vida. Quando Jesus morreu, foi aberta uma porta de vida para nós. Aí, nós vamos começar a viver aquilo que Deus tem para nós. Mas aí, a palavra vai dizer que procurando a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta eu querer viver em santidade se eu não tenho paz com meus irmãos. Eu estou desdizendo a parte A do versículo. Amado, a divisão, a gente bem sabe que não é de Deus. Porque se a gente for pegar Gálatas 5 e começar a olhar os frutos da carne e do Espírito, nos frutos do Espírito eu não vejo inimizade. Agora, nos frutos da carne eu vejo inimizade e tantas outras coisas. E a Bíblia diz que todos esses que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Hoje o Espírito Santo nos chama a atenção. Dizer, filhos, a proposta que eu tenho para vocês é viver em santidade. Eu chamei vocês para isso. Nós somos inseridos numa terra onde a maldade e incompreensão para manifestar em nós totalmente o contrário daquilo que é pregado por aí. Totalmente o contrário daquilo que é manifesto por aí. Deus nos chamou para manifestar totalmente ao contrário. Então, por isso que Ele diz que nós somos santos, porque nós somos separados, chamados, para que na nossa vida seja manifesta as características do reino. Quem é o rei desse reino? É o Senhor Jesus. Nós servimos a um rei. Nós temos um rei. Nós temos uma cara, nós temos um escudo. Quando homens serviam ao rei, eles davam a vida por causa do rei. Eles defendiam esse reino com a sua própria vida. Então Deus nos chamou dessa mesma forma, para defender o reino, um reino de amor, de paz e de justiça. É o reino dos céus, a qual Ele nos escolheu para que nós fôssemos participantes. Olha a honra que eu e você temos. Ele podia escolher qualquer outra pessoa, muito melhor que eu. E tem muita gente muito melhor que a gente, que nem conhece Jesus, viu? Eu tenho que liberar isso nessa noite. Tem gente que não conhece Jesus, e as atitudes, se você olhar para ele, cara, esse cara é crente, ele nem sabe quem é Jesus. Mas como é que é isso? Porque existem princípios. Princípios. Dentro do reino e fora do reino. E quando a gente resolve viver esses princípios, entende que é necessário viver esses princípios, para que a vida de Deus possa se expressar através de nós, as pessoas vêm. Agora, eu pego essas pessoas e elas recebem o Senhor como seu Salvador, e começam, vivendo esses princípios, começam a viver esses passos. Esses caras vão voar na presença de Deus. Os caras vão voar, porque eles já entenderam antes que eles tinham que viver essas coisas. E quando eles pegar a palavra e dizer, cara, eu já estava vivendo isso, esse passo eu já passei, eu vou para o outro. Os caras vão voar. E por que a gente não está vivendo isso? É porque a gente até hoje não quer entender essas coisas. Porque até hoje a gente não quer viver o que Deus tem para nós. A gente quer viver essa vidinha de só vir na terça, na quarta e no domingo, bater o cartão lá na frente e está resolvido. Estou cumprindo a minha chamada no Senhor. Amado, eu quero dizer, se você continuar assim, Jesus volta, você não vai nem ver. Você nem vai ver, você vai ver, cara, na quarta-feira não foi ninguém, foi só eu. Só está você, amado. Eles entenderam antes, Jesus já buscou eles. Você está aí sozinho na quarta. Então cuide, para que eu e você não venha ser surpreendido num dia desse, porque a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. Ladrão, ninguém espera ele, quando ele já veio, já foi. Você vai ficar sabendo depois que faltou as coisas. Então muita gente vai ser pega de surpresa, vai vir no domingo todo bonito, todo arrumado, para bater o seu cartão de crente. Deus não vem buscar crentes, ele vem buscar filhos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. É isso que Jesus vem buscar, uma noiva. Quando a gente não tomar consciência que nós somos a noiva, que nós temos que nos preparar para esse encontro, nós vamos ficar que nem aquelas nécias que ficaram com o seu azeitezinho na lâmpada e não se precaveram.
E quando veio o noivo, elas foram buscar o azeite, mas o noivo chegou nessa hora e elas ficaram de fora da festa. Deus não morreu, Jesus não morreu para que eu e você fiquem de fora dessa festa. Mas Ele quer nos inserir nisso. Por isso que Ele chama a atenção nessa noite, para a gente começar a se ligar nas coisas que estão acontecendo, para a gente começar a se ligar que é tempo de viver uma vida diferente, que é tempo de viver a vida de Deus em nós. Se a gente não tiver essas características, talvez Ele nem vá conhecer a gente. Eu sou teu filho. Mas em todo o tempo que eu te olhei na terra, tu nunca manifestou uma característica minha. Eu não te conheço, cara. Pensa ouvir isso de Jesus. E quanta gente, como aqueles homens que chegaram, Senhor, mas no teu nome eu curei, mas no teu nome pessoas foram salvas, mas no teu... Falou, não te conheço, cara. Não te conheço. Quem tu é? Tá, mas como assim? Porque quando era para você viver a vida, você nunca quis viver. Você se preocupou em viver a glória. Você se preocupou em viver a fama. Você se preocupou em viver o dom, viver o chamado, mas não a vida, é diferente. Está aqui ministrando e Deus está fazendo, é uma consequência da sua entrega para Ele. A intensidade que Deus se manifesta na vida de uma pessoa é o quanto ele busca o Senhor no seu quarto, é quanto ele tenta entender o que Deus quer para a vida dele, é o quanto ele entende que ele tem que morrer para que Jesus se manifeste. É isso. Nós não podemos ficar somente com dom, somente com, como você faz bem isso. Isso não salva ninguém, amado. Vim aqui não salva ninguém. Não salva ninguém. O que vai nos salvar é entender que temos que manifestar na nossa vida a santidade de Deus. Viver uma vida de amizade, com nossos irmãos. De amar os nossos irmãos. Nem viver uma vida de amizade é pouco. Nós temos que amar. E também não só os nossos irmãos. A Bíblia vai mais além. Ela fala que nós temos que amar os nossos inimigos. E fazer aquilo para eles como a gente fosse fazer para nós. Você não quer ser santo diferente? Então age assim diferente. Age de uma maneira fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas ele falou uma coisa muito legal, que conforta o nosso coração. Queria deixar o Espírito Santo para nos ajudar a fazer isso. Entenda que nós não vamos mais sozinhos. Nós temos alguém que vai nos ajudar a viver isso. Uma pessoa que está torcendo para que a nossa expressão seja essa. Eu entendo que quando acontece algo na nossa vida, que nós temos que manifestar algo de Deus, o céu se levanta para olhar, amado. Vamos ver agora. Aí quando eu manifesto a mim, o Senhor Jesus, fica um pouquinho triste, fala, Espírito Santo, ajuda ele que ele ainda não entendeu. Agora, quando você vive, entende que tem que manifestar, e quando a prova vem, eu não digo prova de passar, todo momento eu entendo que a vida com Jesus é uma escola, todos os dias nós vamos aprender, e todos os dias nós temos que passar por algumas situações para ver se nós aprendemos a lição ou não. E talvez, quando nós saímos ali fora, já seja o momento de entender se nós entendemos essa lição de hoje. E se você for aprovado, o céu diz, ele entendeu. Ele entendeu. E aí o inimigo começa a se preocupar com você, porque você está entendendo o que Deus tem para a sua vida. Ele começa a se preocupar, não, esse cara, até agora estava bom, enquanto ele só ia lá e não queria saber de nada. Mas agora ele está começando a despertar e entender. Eu começo a me preocupar com isso aí. Porque quando realmente ele enxergar aquilo que Deus tem para ele, ele vai saber que eu não consigo mais prender ele. E ele vai passar em cima de mim. E eu não vou poder nem chegar perto dele. É isso. Quem você quer perto de você? Eu não quero... Os caras chamam de capeta. Eu digo é lapeta, ó, lá longe. O que eu quero dentro da minha vida é os tesouros do reino. O que eu quero dentro de mim que eu já tenho é o Espírito Santo de Deus. Mas eu só não quero ele dentro de mim. Eu quero ele para fora de mim. Eu não quero ele só aqui dentro. Eu quero que a expressão do meu rosto seja mudada, amados. Está me comendo esses dias essas coisas. Está me perturbando isso. Porque o Senhor, filho, é muito mais que isso. É muito mais. Eu sei que não vai ser fácil. Mas ele pagou um preço. E nós temos que pagar esse preço também. Um preço da manifestação, da presença de Deus em nós. Uma vez uma pessoa me disse que Jesus já pagou o preço, não preciso pagar mais preço nenhum. Eu disse, eu não falei nada.
porque eu não quis criar um certo desconforto. Eu falei, querida, tu está tão longe de Jesus, tu nem sabe. Está longe daquilo que realmente é o Evangelho. Porque as pessoas só recebem o Evangelho de me dá, me dá, me dá, me dá. Quando Deus pede isso aqui da gente, tá difícil, é luta, é muita prova, dá isso aí, Senhor. É muita prova. Amados, se a gente não entender essas coisas, nós não vamos ter parte no reino. Se nessa terra a gente não for só reconhecido pela nossa carteirinha de membro de igreja, se a gente entender que a gente quer ser só conhecido pela manifestação de alguns momentos da presença de Deus, se a gente entender que é só manifestar algum dom que Deus colocou em mim, nós somos os sérios candidatos a não ouvir a trombeta tocar. Nós somos fortes candidatos a chegar aqui num dia de culto e contar, cadê os caras que não vieram? Eles nem vão vir mais porque eles já foram. Então o Senhor nos desperta nessa noite. O Espírito Santo nos desperta, Ele nos avisa que é hora de mudança, é hora de transformação, é hora de viver uma vida, viver. O viver para o Senhor é isso, é viver essa santidade, é viver um tempo de consagração, um tempo de se doar, um tempo de se entregar ao Senhor. É um tempo onde Ele vai vir agir na sua vida e fazer você vencer as barreiras que você não consegue. E aí quando você perceber, as pessoas vão dizer a você, cara, tu mudou, até a tua voz está diferente, o que anda acontecendo contigo? Porque qual é a expressão que elas vão querer da gente? Quando piso no meu calo, eu atropelo eles. Aí quando pisar no meu calo, eu vou abraçar e beijar, falou, filho, tá tranquilo. Cara, que eu ouvi com você. Não só ouve, mas está vendo. A minha vida está sendo transformada. Eu entendi que eu tenho que ser transformado. Coloque-se em pé nessa noite. Aonde você precisa ser transformado? Comece a falar com o Espírito Santo. Aonde eu preciso ser transformado? O que precisa ser mudado em mim, Senhor? O que eu tenho que fazer para viver essa vida de santidade? Eu quero viver isso. Isso é viver novidade de vida. A novidade de vida hoje é a santidade de Deus em nós. A expressão da santidade de Deus é quando eu e você não expressarmos mais as coisas que a gente expressa todos os dias. É quando as pessoas reconhecerem em você, você realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Porque você é diferente. E o Senhor nos chama nessa noite a viver isso. Vem, Espírito Santo, vem. Vem neste lugar. Chame Ele para dentro de você nessa noite. Convide. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E muda o meu coração. Escreve uma nova história nessa noite, Senhor. Senhor, existem filhos e filhas aqui neste lugar nessa noite que talvez estejam querendo viver uma vida de novidade no Senhor, mas não tem conseguido, Pai. Eu peço ao Senhor que toque nesses filhos nessa noite. Toca, meu Senhor, toca. Para que eles possam viver essa vida de novidade do Senhor, onde o pecado não vai poder mais nos prender, Senhor. E a nossa alegria vai ser viver todos os dias na Tua presença. A nossa alegria todos os dias vai ser quando nós chegarmos ao lugar do encontro. O Senhor quer encontrar com você. Encontre com Ele, abrace Ele nessa noite. Abrace Ele. Fale para Ele aonde dói.
Fala onde você não consegue, por favor. Saia daqui transformado, saia daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus essa noite. Isso, Jesus expressou: me santifico por causa deles. O que ele estava dizendo: eu estou pagando um preço, Pai. Eu estou pagando um preço para que eles vejam em mim o Senhor. Pague um preço para que as pessoas que estão perdidas nessa terra, por seus parentes que não conhecem Jesus, achem Jesus em você. É isso. É isso. É esse o sentimento que tem que haver no nosso coração. É essa preocupação, não só com a nossa salvação, mas a manifestação de Deus em nós vai atrair os nossos familiares. Por isso que Ele escolheu você. Não interessa se o homem diz que você não pode, se o Satanás fala que por causa dos seus pecados você não pode. Entenda que o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. E quando você vem para o Senhor Jesus, Ele te leva a uma condição de fazer aquilo que para Ele é importante, independente se as pessoas querem travar você. Entenda que não foi homem nenhum que trouxe você até aqui, mas foi o Espírito Santo, porque Ele diz: filho, filho, eu amo você. Filho, filho, eu perdoo você. Filho, filho, eu tenho uma nova história, uma nova vida para você viver. Mas te entrega totalmente, inteiramente para mim. Cheira, manache, tocanai. Espírito Santo, toca nesses filhos. Fale com Ele nessa noite. Adore Ele nessa noite. Não quero sair daqui igual. Não saia igual daqui nessa noite, por favor. Saia entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida. Saia entendendo porque Jesus chamou você. Jesus chamou você por causa de outras pessoas que vão ver em você Ele. Foi isso. E quando eles veem Ele, quando as pessoas perceberem que em você há Jesus, elas vão chegar mais perto. E você vai poder dizer: vem comigo, porque eu achei um caminho que me leva a um lugar que já foi preparado. Vem que eu te levo junto comigo, porque eu sei aonde é esse caminho. Talvez você bateu em tantas portas e não achou esse lugar. Eu quero dizer que você bateu na porta certa. Essa porta é Jesus. Ele tem o melhor lugar para as nossas vidas. Ele é o caminho para as nossas vidas. Comece a andar nele nessa noite. Eu quero perguntar aqui se existe alguém que não tomou uma decisão por Jesus ainda, que não confessou e disse: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. E diga para Ele: eu quero que o Senhor seja o meu Pai nessa noite. Quem sabe a expressão de pai para você é muito forte. Deus manda dizer para você que Ele é o seu Pai. E se você nunca teve ou nunca soube o que é uma expressão de paternidade, de amor de pai, Deus fala: eu quero tratar em você isso nessa noite. Eu quero me manifestar dessa forma, onde você possa vir para o meu colo e deitar a cabeça no meu peito, e eu fazer carinho em você. É essa intimidade que Deus quer nos levar. Se existe alguém nessa noite, eu queria que você viesse aqui à frente. Se existe alguém que quer a paternidade de Deus hoje, e quer chamar Deus de meu Pai, o Senhor é o meu Pai, e vai poder dizer isso com todas as letras: o Senhor é o meu Pai. Se existe alguém, eu quero que você venha aqui nessa noite. E se existem pessoas que não conseguem viver uma vida de santidade, mas entenderam que hoje tem que viver isso, eu peço a você que venha aqui na frente nessa noite também. Está aqui os pastores, o pastor Fred, a pastora Rosane, o Fábio, o Pablo. Eles vão estar orando por você. E a gente leu que quando há uma imposição de mão, algo acontece. Eu creio que algo acontece nessa noite, neste lugar. Venha, você que quer viver uma vida, a vida de Jesus em você, vem aqui na frente. Ele quer tocar em você nessa noite. Ele quer se revelar para você nessa noite. Quem sabe você não quer viver mais uma vida de faz de conta na presença do Senhor. Vem aqui nessa noite. Deixe o Espírito Santo tocar em você.
Deixa o Espírito Santo ministrar você nessa noite. Quem sabe a dor que você sente, ninguém consegue entender. Eu quero dizer que Jesus sabe essa dor, Ele quer curar isso nessa noite. Cuida de mim.